Amém. Enfiaram uma lança do lado, não quebrou nenhum osso. Verteu o que do lado de Jesus? Verteu o que? Saiu o que do lado de Jesus? Água e sangue. Sinal da nova aliança em Cristo Jesus. O sangue que nos purifica de todo pecado e a água que representa o batismo. Quem aqui já é batizado? Porque a nova aliança, ela tem um processo. Lembra que Jesus faz as coisas certinho? Remido, livre de todo pecado. Já aceitou Jesus? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Agora tem outra parte. Um mandamento, uma ordenança de Jesus, o batismo. Precisa agora descer as águas. Morreu o velho homem, ressuscitou. Agora uma nova criatura em Cristo Jesus. A purificação pelo sangue e o novo nascimento pela água. Nova aliança de Cristo Jesus, sangue e água. Agora, meus irmãos, você que ainda não é batizado, em nome de Jesus, acerta a tua vida, te conserta, porque pode ser hoje o último dia. Pode ser hoje. Você não sabe, eu não sei. Te conserta, te aprome. Ele foi então levado ao extremo da dor. E ali vem então um discípulo rico. Como que era o nome dele? José de Arimateia. Um discípulo de Jesus. Ele tinha uma caverna, uma tumba, um sepulcro, novinha. Então ele disse, deixa eu levar, pegou um lençol novinho e embrulhou ele naquele lençol de linho e colocou ele dentro do sepulcro e rolou a pedra, era uma pedra muito pesada, rolou, fechou. Pilatos disse, e os sacerdotes também, é melhor guardar, porque ele disse que vai ressuscitar o terceiro dia, então fiquem vigiando, vai que os discípulos levam o corpo embora para falar que ressuscitou. E aí, eles rolaram a pedra, os soldados ficaram vigiando. Sábado passou, o sábado era o dia do descanso, passou, ninguém podia fazer nada, os discípulos escondidos dentro de casa, as mulheres escondidas, todo mundo quietinho, guardado. Então agora, madrugada de domingo, o primeiro dia da semana, nessa madrugada aconteceu alguma coisa. O que aconteceu no terceiro dia? A Maria foi lá, não foi? Maria Madalena. Vocês ouviram? A irmã colocou o hino no começo do culto, né? Tem um hino que conta a história certinho. João 20, né? Maria Madalena foi lá e ela achou Jesus lá dentro? Não. Achou o quê? Nada, estava vazio, mas tinha 2 anjos. Eita glória! Esses meninos é bom demais. Cara, olha, eu estou muito feliz. Vocês não fazem ideia. E aí, irmãos, é interessante porque elas foram procurar o corpo para embalsamar, porque não tinha dado tempo. Mas o anjo falou, não está aqui não, filha. Ele já foi. Porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele morreu por nós. Ele venceu a morte que nos mata, que nos domina, que nos leva ao inferno. Ele venceu. Porque ele ressuscitou. E aí vem a ressurreição. Por isso que a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meus irmãos, não existia cristianismo, porque era um homem morto, era só mais um herói na história que morreu. Mas quando as pessoas perguntam, por que você é cristão? Você diz, porque o meu Senhor vive. Ele não é um Deus morto, ele não é uma estátua de barro. O meu Senhor vive. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu. E o texto, quando Paulo ele vai dar continuidade, o capítulo 15 é o mais extenso aqui desse livro. Você vai ver ele até o 58. Mas se a gente pegar agora, o versículo 12, ele fala assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus,
Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Cristo ressuscitou ou não? Essa é a base da fé cristã. Sem ressurreição não há fé cristã. Ele está dizendo, se não há ressurreição, por quê? Paulo está falando isso. Porque tinha gente dizendo que não existia ressurreição. Morreu, acabou. Viviam só essa vida. E Paulo está dizendo, se não tem nem em vão. Se não tem, os mártires morreram em vão. Se não tem, nós estamos pregando o evangelho à toa. Se não tem ressurreição, para que os missionários estão no campo? Estão perdendo tempo. É em vão a nossa fé. Nós ainda não fomos purificados do nosso pecado. Porque esse Cristo precisa ter vencido a morte. Por um só homem entrou a morte no mundo. Quem foi esse homem que trouxe a morte ao mundo? Adão. O primeiro homem. Pelo primeiro homem, a morte entrou no mundo por causa do pecado da desobediência. Eles pecaram, eles desagradaram a Deus. Mas também por um homem, a vida entra. Quem é o homem agora? Agora é Jesus. Ele traz vida, e vida em abundância para todos nós, porque ele venceu a morte. Fala, Daniel. A fruta, Deus falou, não come, eles comeram. Deus fala para nós, tantas coisas hoje, não faz, a gente vai lá e faz. E aí continua a mesma história de Adão e Eva, né? E aí ele fala que agora, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que pertencem. Gente, por que Cristo é chamado aqui a primícia da ressurreição ou o primeiro? Já tinha ressuscitado pessoas antes de Jesus? Sim. Por que aqui Paulo está dizendo que Cristo é o primeiro da ressurreição? Ou as primícias da ressurreição? Por que ele está dizendo isso? Lembra que eu acabei de falar que durante a morte de Jesus ressuscitaram várias pessoas por causa da morte dele? Além disso, durante o ministério de Jesus, ele ressuscitou 3 pessoas. Quem foram elas? Vamos lá. Isso é fácil, está no Novo Testamento, todo mundo aqui lê o Novo Testamento. Quem foram? Lázaro, o filho da viúva de Naim e filha de Jairo. Pelo menos aí, só no Novo Testamento já teve gente que ressuscitou. Lázaro, lembra de Lázaro? Morto há 4 dias, já estava fedendo. Jesus falou assim, Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu, ressuscitou. Ele deve ter saído muito bravo. Porque imagina, você está lá no seio de Abraão, de boa, tranquilo, já curtindo o céu, nos braços do Pai quase. E aí Jesus vai e fala assim, meu filho, vou ter que te trazer para fora. Trouxe ele à vida de novo, tadinho. Aí os irmãos pensam, mas isso não é bom não, irmão? Meus irmãos, pensa bem você. O que é melhor, essa vida aqui ou a vida com Deus no céu? O que para você é melhor? Porque tem gente aqui que eu tenho certeza que pensa assim, eu queria que me ressuscitasse. Né, irmã Greuza? Meu filho morreu, eu queria tanto que ele ressuscitasse, o bichinho está lá na glória com o Pai, quer que volta para essa vida aqui, nessa terra tenebrosa, que nem é a nossa casa, lugar de passagem. Aí Lázaro sai para fora e fala, voltei. Eu acredito que depois ele chamou Jesus de lado, porque eles eram melhores amigos, né? Chamou Jesus de lado e falou assim, então, vamos ali conversar. Tinha que ser eu estava tão bem lá. Mas foi o que aconteceu. Por quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Tinha que acontecer. Para ele mostrar que ele vencia a morte. Só que qual é a diferença? Lá no Antigo Testamento também teve ressurreição. Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitaram pessoas, ao ponto de que os olhos de Eliseu ressuscitou pessoas. Então por que Jesus é chamado as primícias? O primeiro da ressurreição. Porque todos os outros que ressuscitaram para
morrer de novo. Por isso que eu falo que deve ter sido muito triste. Lázaro morreu de novo. Todas aquelas pessoas que saíram andando pela cidade morreram de novo. Eles não estão vivos até hoje. Estão? Ressuscitaram para a morte. Jesus ressuscitou para vida eterna. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele também é o Senhor da morte. Ele domina totalmente. Ele é o Senhor. Está na mão dele, vida ou morte. E a gente decide o que a gente quer. Se a gente quer continuar na morte, fica sem Jesus. Ele foi a primícia, ele foi o primeiro da ressurreição. E aí, a gente vê que o último inimigo a ser vencido foi vencido por Jesus. Paulo vai falar nesse texto de 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus venceu a morte. Aí, Paulo vai dizer sobre a ressurreição. Mas alguém pode perguntar lá no 35. Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? O que vocês acham? Como que os mortos vão ressuscitar? Paulo fala assim, os que estiverem no último dia, no tocar da trombeta, que vai ser muito rápido, vai ser assim, ó, no salar de Deus, pode ser agora, por exemplo, tocou a trombeta, foi, quem está salvo em Cristo Jesus, vai para a glória, quem não é, está perdido no inferno. Aí Paulo fala, nesse momento da trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. A gente precisa ter a convicção de Paulo, de que nós podemos estar vivos com Jesus, tocar a última trombeta e vir nos buscar. E como vai ser esse corpo da ressurreição? Será que nós vamos nos conhecer nos céus, irmãos? A grande questão da teologia é óbvio que a gente vai se conhecer no céu, não tem nem dúvidas disso. E a melhor parte, irmãos, nós vamos ser tudo bonito lá no céu. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Todo mundo bonito, perfeito. Porque Jesus, ele é o modelo, o padrão, o primeiro. Jesus, ele ressuscitou e ele passou por essa terra por alguns dias e muitos viram. Os 12 viram. 500 pessoas ou mais viram, porque tinha que ter provas judiciais, morais, de que a ressurreição aconteceu. Então, Paulo está dizendo, aqueles que viram ainda estão vivos. O que eu estou escrevendo aqui é provável, tem provas. Porque a ressurreição tinha que ser comprovada para o cristianismo durar até hoje. E aí, quando ele fala que Cristo é a primícia, Cristo é o padrão, é o modelo. Aí eu pergunto para você, como que era Cristo quando ele ressuscitou? Ele devia ser perfeito, glorificado, transformado, ao ponto de que os 2 discípulos ao caminho de Emaús nem reconheceram ele. Maria, quando o viu, também demorou a reconhecer ele, porque ele estava perfeito, não tinha mais as dores deste mundo. Irmão, os calos da sua mão, se eu deve ser trabalhador da roça, eu cheguei lá, estava trabalhando, os calos da sua mão não vai ter mais. Irmãs, as rugas não vai ter, porque é tudo coisa dessa vida terrena, resultado do pecado que nos envelhece e acaba com a gente. Vai ter um corpo perfeito. Irmã, e a criancinha que morreu, vai nascer como? Vai ressuscitar como? Como que vai ressuscitar? Será que lá no céu vai ter um berçário? Um monte de bebezinho chorando? E os idosos? Aqueles velhinhos já bem gaga. Será que a gente vai precisar ajudar eles a andar pelo céu, irmã? Será que vai ter isso lá no céu? Não vai, irmãos. Porque o modelo é Jesus. Nós vamos todos ser parecidos com Ele, feitos à estatura de Cristo Jesus. Então nós vamos ter aquela idade média. Pensa na sua melhor idade. Quando foi 30, 40? É essa idade que a gente vai ter lá. Da maior força. Vamos ser perfeitos. Não vai ter neném nem velho. É tudo igual à estatura de Cristo Jesus. Assim como foi Adão e Eva nessa terra. Quando Deus criou já pronto, certinho, perfeito. A gente vai se lembrar? Óbvio que vai se lembrar. Jesus esqueceu dos dele? Não esqueceu de ninguém. Ele chegou e falou assim, Tomé, você, eu lembro de você, Tomé, você não acreditava, não pega, toca aqui, Tomé. Porque ele lembrava de cada um. Como que vai esquecer, gente? Esquecimento é Alzheimer, é demência, é doença, é pecado. Esquecer, perder a memória é coisa ruim. E vai ser melhor, não vai ser pior. Nós vamos ser aperfeiçoados.
Então, os 2% do nosso neurônio que a gente usa hoje, da nossa capacidade mental, intelectual, a gente usa por volta de 2%, irmão. O tic e o tec que a gente tem hoje usando. 2% de capacidade mental que a gente tem, lá a gente vai usar 100%. Você acha que com 100% a gente vai esquecer as coisas? Não, a gente vai lembrar de tudo. Mas lá também não vai ter dor e sofrimento. Quando você chegar lá e falar assim, você aqui no céu, isso não vai me causar dor. Ou quando você olhar para o lado e não ver seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu marido, sua esposa, não vai causar dor. Porque lá não haverá nem choro, não haverá dor, não haverá pranto, vai ser só alegria, nós vamos ser perfeitos. Porque essas dores que nós sentimos neste mundo é resultado do pecado. Carne e sangue não entram no céu, pecado nem pensar. Então nós vamos ter o nosso corpo transformado, glorificado, perfeitos no céu. E todos nós, no último dia, nós que estamos em Cristo Jesus, vamos ganhar um corpo novinho. Não importa onde foi enterrado, se nas profundezas dos mares, se as feras devoraram, se virou pedacinho, se foi queimado, enterrado, não importa como, porque no último dia Deus vai nos dar um novo corpo, um corpo novinho, transformado. Porque se ele fosse usar as partes, as nossas partes de corpo, tem gente que não doa órgãos porque fica com medo, né? E na ressurreição, eu vou ficar sem o coração? Meu querido, isso é só pó. Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Vai virar pó, pó da terra. E aí, meus irmãos, a gente tem que entender que Deus, Ele é perfeito e Ele vai nos dar um corpo perfeito. Amém? Quem está preparado para a ressurreição? Para a transformação, corpo transformado, glória a Deus. E aí, para encerrar, o último versículo desse texto, olha só como é lindo esse versículo. Ele fala assim, aliás, vou pegar no 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Se Deus te chamou, te separou, te escolheu, morreu no seu lugar na cruz do Calvário, venceu o último inimigo que é a morte, te deu a chance de vida eterna, te promete um corpo transformado e glorificado, ressuscitou por você, Ele fez tudo isso por você e agora Ele apenas fala para você, meu querido, seja constante, perseverante na obra do Senhor. Você foi chamado para servir. Paulo estava servindo. Os apóstolos serviram até a morte, deram a própria vida pela obra do Senhor. Eles pregavam o evangelho a tempo e fora de tempo, porque eles criam na ressurreição. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado e podia ressuscitar eles também. Essa viva esperança nos move. É o que faz com que a gente persevere até o fim. Nós não somos crentes mimizentos que abandonam a fé por qualquer coisa, porque nós cremos que no último dia nós seremos ressuscitados pelo Senhor, obteremos o nosso corpo transformado de glória em glória. E meus queridos, aqueles que não creem na ressurreição de Cristo, aqueles que não creem no Senhor, que ainda não entregaram a vida a Cristo, eles também vão padecer pela eternidade, porque não vai acabar assim. Eles também serão transformados e vão durar por toda a eternidade. E vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno. O inferno será lançado também, o diabo também. Por toda a eternidade vão padecer. Mas nós temos a viva esperança em Cristo Jesus. Por isso nós servimos, por isso nós somos abundantes na obra do Senhor. A gente não oferece migalhas na obra. Por isso nós lemos a Bíblia todo dia, por isso nós oramos o tempo todo, por isso nós servimos, por isso a gente vem para cá e limpa templo, por isso a gente constrói espaços, por isso nós ofertamos, por isso nós dizimamos, por isso nós servimos aqui na classe de Escola Bíblica Dominical, por isso nós dirigimos culto, nós pregamos, nós fazemos,
Porque nós não queremos oferecer migalhas para o Senhor, porque Ele nos deu tudo, a própria vida. E o que é a nossa vida? Se nós não a temos por preciosa, nós precisamos entregar ela na obra do Senhor. Aquilo que te for dado a mão para fazer, meu querido, tão somente faça. Para de negar a Jesus como Pedro fez. Quando chegar algo para fazer, faça. Ela pegou hoje e ensaiou as crianças com a dança, juntamente com a missionária Duda. Daqui a pouco ela é a professora dançarina, não é, Duda? Mas vai ser só ela que vai ficar de professora dançarina? Claro que não, porque ela também precisa vir aqui para dentro, ouvir um dos irmãos que está trazendo estudo de adulto. Um estudo que fala aqui, ó, que traz arroz, feijão e churrasco. Lá na salinha é o leitinho ainda, né? Mas aí vem a força, ela precisa disso, então outros irmãos precisam revezar. Meu querido, não espera um fazer tudo, a igreja do Senhor precisa ser ativa, precisa trabalhar. Quando Paulo finaliza este capítulo, ele está dizendo para nós, no último dia vai ser cobrado de nós, no último dia Deus vai olhar se você permaneceu firme, se perseverou, se foi abundante na obra do Senhor. E é ser abundante, não é ser miserável na obra do Senhor. Ser abundante é servir com tudo que você tem, não é só com os seus bens, não, é com toda a sua força, com todo o seu amor, é entregar tudo que você tem na obra do Senhor para ganhar almas. Meus queridos, nós precisamos servir melhor, porque no último dia, quando for passado todas as nossas obras pelo fogo, muitos vão receber o galardão de Deus. Muitos, Deus vai olhar nas mãos e vai ver muitas almas que se renderam através da sua vida. Mas muitos vão ser obras de palha, que não servem para nada, queimada, e vão entrar no céu, vão ter vida eterna, vão entrar só com cheirinho de fumaça. Porque passou pelo fogo, entrou no céu sem nada, entrou sem levar uma alma junto consigo, entrou sem servir na igreja do Senhor de maneira alguma. Paulo serviu até o fim, passou por naufrágio, passou por martírio, passou por tudo, ao ponto de perder a própria cabeça, mas ele serviu até o fim. Meus irmãos, Pedro negou 3 vezes, mas ele se arrependeu. Então há tempo hoje de arrependimento nessa igreja. Se até hoje você não lia a Bíblia, você vai ler todo dia. Se até hoje você não orava, você vai orar todo dia. Se até hoje você não servia em nada na igreja do Senhor, você vai procurar os líderes dessa igreja e vai dizer: irmã, pelo amor de Deus, eu preciso servir, porque eu não quero entrar chamuscado no último dia, eu não quero entrar só com cheirinho de fumaça. Eu não quero ser um crente defumado, eu quero ser um crente ativo, um crente que produz, que multiplica, que gera ovelhas, que discipula, que prega, que evangeliza. Como que eu faço? Meu querido, se coloca na posição de crente, assuma a responsabilidade de crente, porque ninguém precisou ficar implorando para Paulo: vai ler a Bíblia, Paulo, vai orar, Paulo, vai pregar, Paulo. Paulo simplesmente viu Jesus, conheceu Jesus, se rendeu a Jesus e foi servir. Ninguém tem que ficar pedindo para você fazer, adulando você para fazer, porque a igreja do Senhor já tem uma ordem, a ordem de Deus para nós. Nós tão somente precisamos falar, não podemos nos calar. O que o Senhor mandou você falar, fala. O que o Senhor mandou você fazer, faça. Não seja um crente preguiçoso, amém? Glória a Deus, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não venhamos nos esquecer do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que não venhamos esquecer que Ele venceu a morte. O aguilhão da morte é o pecado. Que não venhamos nos esquecer disso. O verdadeiro significado da Páscoa é o que nos lembra a ressurreição. É a vitória de Cristo. A vitória final, a pedra angular do cristianismo, a ressurreição. O nosso Senhor vive. Ele não está sepultado em nenhum túmulo. Ele está nos aguardando. Ele foi preparar morada para cada um de nós. E Ele virá nos buscar. Você está pronto? Quem está pronto? Se a trombeta tocar agora, nesse momento, e pode acontecer a qualquer momento, você está pronto? Se você não está pronto, meu querido, se coloca de pé agora. Se você não está pronto, e faça agora uma confissão, uma oração ao Senhor, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, diga: Senhor, eu preciso ficar pronto agora. Senhor, o que eu tenho que fazer?
para mim estar pronto, porque pode ser hoje e não vai ter uma segunda chance. Não há segunda chance. Não há outra oportunidade. Morreu, acabou. Então virá o fim. O juízo final chegou. Não espera para amanhã. Para de enrolar Deus. Se posicione com o Senhor hoje. E isso eu não estou falando só para não convertido em Cristo Jesus, não. Estou falando para a igreja do Senhor. Tem pessoas que andam na igreja há anos e ainda não é crente. Tem gente que anda na igreja há anos e ainda não é filho de Deus. Porque para ser filho, precisa ter passado pelo processo da salvação. Se arrependeu dos pecados, confessou Jesus como Senhor e começou a servir Ele. Ele é Senhor. E o Senhor, Ele nos dá ordens. Ele diz, faça. Ele diz, desce as águas, batiza. Você vai lá e batiza. Primeira coisa, imediatamente, o eunuco se converteu e foi batizado. É rápido. Não leva anos. Depois disso, o que ele vai fazer? O eunuco voltou para o seu país e foi fazer o quê? Pregar o evangelho para todo mundo. Você acha que ele chegou lá e ficou parado? Ele foi pregar. Todos que se converteram no Novo Testamento, imediatamente se levantaram e foram fazer. A mulher samaritana, uma mulher de vida duvidosa, se converteu. Saiu do seu lugar, foi para a sua cidade, não tinha vergonha de nada. Pregou para todos os samaritanos. E muitos creram em Jesus. É imediatamente. Se você está há anos na igreja e ainda não serve, você não é servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele serve o tempo todo. Há tempo e fora de tempo. Não importa, mas serve. Então se posicione nessa noite, crente. Vigia. Porque com Deus não se brinca. Amém?